Oi, Lívia. Oi, boa noite, Lívia. Tudo bem? Pode conversar. Tá. Pode começar? Pode sim, fique à vontade. Tá bom. Prezados estudantes, mais uma vez eu agradeço por vocês estarem aguardando a nossa aula. E nós vamos começar falando hoje de um assunto que pode ser assunto de prova, tá? Pode cair algumas questões na prova. E eu vou abordar esses aspectos, tá certo? Então vamos lá. A gente já falou muita coisa lá atrás da gestão comercial, abordamos a questão da preparação da aula, da desenvoltura de vocês no processo de aprendizado, na questão de saber preparar uma boa apresentação, saber colocar a voz, o tom de voz no momento que você está abordando o cliente, evitar vícios de linguagem, isso na questão pessoal. Na questão técnica, começar a entender o cliente, gerar confiança, as relações de confiança com o cliente. Aí nós passamos para vocês os tipos de negociação e fomos bem criteriosos em cada uma delas, na questão da negociação comercial, os tipos de negociação, ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde. E falamos nas aulas anteriores aí a questão de perder o cliente, né, por falta de confiança, por falta de maturidade, por às vezes o vendedor querer ganhar em cima do cliente e acabar perdendo aquela negociação. Então hoje nós vamos mergulhar um pouco mais profundo na nossa aula de gestão comercial e vendas. Tudo é uma questão, e aí eu falei semana passada para vocês o quê? Nem tudo é uma questão de talento, de dom nato, né? Por exemplo, a pessoa se comunicar bem, foi isso que eu abordei na aula, né? Vocês devem estar se lembrando. A pessoa ela tem uma boa comunicação, isso aí pode ser trabalhado, não quer dizer que ela tem o dom da comunicação. Ninguém nasce para ser um Silvio Santos da vida. Isso aí ter o dom da comunicação, como aquele homem tinha, é uma questão de natureza humana. Ele nasceu com aquele dom e ele desenvolveu ainda mais depois que ele passou a ser apresentador de TV. Mas não quer dizer que, porque você não tem o dom, você não pode desenvolver o talento, que é o quê? A capacidade de se desenvolver, de se comunicar. Eu estou dando esse exemplo. Pode ser comunicação, mas pode vir a ser outro dom. Não toco piano. Tocar piano, tem pessoas muito talentosas que têm o dom para tocar piano. Aprendeu de ouvido. Ouviu a música e toca lá, igualzinho, etc. Mas se você não tem o dom, não quer dizer que você não possa desenvolver o talento para tocar piano. A mesma coisa é na questão da negociação comercial e de vendas. Não quer dizer, não sou um vendedor nato. Eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de me expressar, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa retraída. Não quer dizer que você não possa desenvolver o hábito de se comunicar com fluidez, com harmonia, com educação, obviamente, e saber cativar o cliente, que na verdade é isso que você vai estar fazendo. Quando você reúne uma série de características que você que você desenvolve, mesmo que você não tenha exatamente o dom para fazer a coisa, você pode desenvolver a habilidade. E aí eu falei para vocês o quê? Da questão de currículo. Muitas vezes a pessoa ela precisa desenvolver o currículo. Aí eu falei até de outras questões de emprego, etc. Que muitas vezes a pessoa, as empresas estão pedindo habilidades e a pessoa não tem o dom.
Mas a habilidade ela pode desenvolver. Deixa eu ver aqui se eu consigo expandir agora. Aí, melhorou. Estão me ouvindo aí, gente? Olivia, está me ouvindo? Eu estou no computador aqui. Eu estou ouvindo bem. Beleza. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos lá. Vamos mergulhar um pouco mais agora. Mergulhar um pouco mais profundo nessa aula. Numa questão que é importantíssima para o gestor de vendas, para a gestão comercial. Vocês devem estar preparados, como posso dizer assim. Vamos lá. Você quer fazer uma venda, você precisa fazer uma venda. Essa venda... Pessoal, só voltar aqui só um minuto. Então, vamos lá. O que acontece? Você precisa estar preparado, tecnicamente falando, para despertar uma coisa no cliente. Primeiro, ele não vai comprar o seu produto apenas porque você é um bom vendedor. Ele não vai comprar. Segundo, você precisa despertar o interesse nesse cliente. Despertar o interesse é uma técnica que envolve um conhecimento psicológico da necessidade do cliente. Tá certo? Então, por exemplo, a apostila que vocês têm aí, ela aborda a questão da pirâmide de Maslow. Deixa eu pegar aqui uma referência rapidinho. Maslow, vamos chamar de Maslow. Maslow definiu uma pirâmide de necessidades do ser humano. Isso todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Então, não importa quem você seja, você não está comprando ou está comprando. Está desenvolvendo algo ou não está desenvolvendo. Isso varia de acordo com a sua necessidade. Espera só um pouquinho, pessoal. Vou pegar aqui. Vamos lá. Isso. A pirâmide de Maslow. Se você não estudou, essa é a primeira vez que você vai estudar. Geralmente eu posso falar para vocês, esse assunto ele só é abordado em ensino superior. Esse assunto aqui que eu vou falar para vocês, ou cursos de pós-graduação, em vendas, etc. Tá? Então, o que acontece? O Maslow, né? É um modelo psicológico que descreve as necessidades humanas em uma hierarquia. Essa hierarquia pode ser aplicada à tomada de decisão de comprar. Então, por exemplo, quando eu tomo a decisão de comprar uma casa, não é porque eu quero me exibir com a minha casa nova. Bom, lá no topo da pirâmide, né, que nós bem sabemos, existem aqueles que são mais abastados. Esses querem, às vezes, uma casa de 20 quartos, 30 banheiros. Isso aí não é porque ele precisa de... essa pessoa ela quer demonstrar status. Então, o que eu quero dizer? A pirâmide de Maslow, ela trata justamente sobre isso. É um modelo psicológico que, como eu acabei de falar, descreve as necessidades humanas em hierarquia. Então, vamos lá. Depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre Maslow, para explicar para vocês. Primeira das necessidades, de acordo com a pirâmide de Maslow. Necessidades fisiológicas. Necessidades básicas, como comida, água, abrigo, etc. Primeira necessidade básica, eu preciso ter onde morar, eu preciso ter o que comer, eu preciso
de boas refeições. Não necessariamente as refeições mais caras, mas eu preciso comer. Eu estou trabalhando, preciso comer. Então, preciso de medicamentos, remédio. Então, são necessidades básicas. É a primeira delas. É a primeira delas. Então, por exemplo, se eu for pegar um nicho de mercado, por exemplo, eu tenho remédios e eu preciso de um público-alvo para aquele medicamento. Eu tenho, por exemplo, tem aquela pessoa que tem um mercadinho de bairro. A ideia dela é fornecer comida para as pessoas que moram ali próximo da casa dela. Por exemplo, a minha irmã mais velha, ela teve a ideia. Ela falou assim, olha, ela criou um mercado. Por quê? Ela falou, olha, eu vou abrir um mercadinho para mim. Ela abriu um mercadinho para ela, tá? E funcionou muito bem durante muito tempo. Depois ela não quis mais, por estar grávida e outras questões de casamento, etc. Então, vamos lá. Qual que era a ideia? O mercado principal da cidade, ele ficava descendo uma rua e, bom, ninguém quer ficar subindo e descendo a avenida. E ele era distante. Então, qual que foi a ideia dela? Bom, as pessoas têm que ir de carro, ou têm que ir a pé, ou têm que ir por aplicativo, ou têm que ir por ônibus. Tem que descer toda a avenida e quem quiser volta do jeito que quiser. Ou volta a pé, ou volta de ônibus, ou volta de aplicativo, faz as suas compras e volta. Ela pensou nisso, ela falou, peraí, se eu tiver um mercadinho aqui perto, se eu conseguir um mercado aqui perto, se eu abrir um mercado aqui perto, as pessoas não vão comprar no mercado. Elas vão comprar aqui. Isso é uma necessidade básica, necessidade de comida, de alimentação. Tá certo? Então, essa é a primeira das necessidades. Então, ela despertou nas pessoas a necessidade. Ela falou, peraí, ela enxergou um mercado, ela enxergou uma necessidade e trabalhou em cima daquela necessidade. As pessoas, qual que era a necessidade? Comprar comida. De que forma? O mais rápido possível, sem perder muito tempo, sem ficar andando muito, sem nada. Então, ela fez o quê? O mercado, ali próximo de onde ela morava, tinha um determinado local que parecia muito com uma casa, mais ou menos, aí ela montou o mercado para ela. Era um mercadinho. Tem muita gente que faz isso. Aluga espaços, às vezes até domésticos, né, residenciais, para montar comércio. Aqui em Araxá tem muito isso. A pessoa abre lá na garagem dela, ou na casa dela, um barzinho, uma lojinha. Era uma casa que virou uma lojinha. Muitas clínicas também, eu já percebi aqui no centro de Araxá andando, clínicas que são casas. São casas transformadas, residências transformadas em clínicas. Clínicas hospitalares, clínicas médicas, clínicas de beleza, etc. Não são comércios, prédios construídos. Elas têm uma finalidade, tá certo? Então voltando ao assunto, Maslow, ele entendeu isso daí. Ele começou a perceber. E o ser humano, ele determinou que tem 5 tipos de necessidade. 5 tipos. Necessidade de segurança. Necessidades relacionadas à segurança, estabilidade como emprego, saúde, etc. A gente vê bem isso na política. Aquele político que promete, muitas vezes, muitos empregos, muita saúde, eu vou abrir hospitais, eu vou abrir. E não pense vocês que o político ele não estuda isso aqui que eu estou falando, não, tá? Eles estudam, eles têm assessoria de marketing com eles, que são chamados lá os marqueteiros. O marqueteiro faz isso. O marqueteiro vai encher o político de ideias que ele nem tem, mas ele vai falar. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades. Então, como o Marvel ele determinou que são 5, o político ele pega bem logo a primeira e a segunda é a mais usada, né? Comida farta na mesa, comida farta de todo tipo, você poder comprar as coisas que você gosta de comer, e a segunda é segurança, saúde. Então, você pode ver, todo discurso de político ele tem essa pegada, digamos assim, né? Aí eu prometo muita saúde, eu prometo muita comida na mesa, comida farta, eu prometo que vocês vão ter
dinheiro, saúde, etc. Então, o político, ele é treinado pelo marqueteiro para falar sobre essas coisas. Porque se ele falar, olha, imagina um político chegando, olha, a política é um sistema burocrático, onde eu vou pedir o seu voto, porque eu quero simplesmente administrar essa cidade. E vocês vão votar em mim, porque vocês precisam votar em alguém para cuidar da cidade. Ninguém vai votar nesse cara. É óbvio que ninguém vai votar nele. As pessoas vão votar no quê? No cara que fala que vai fazer tudo. Eu vou colocar a polícia na rua, eu vou colocar bandido na cadeia, eu vou acabar com o crime, necessidade de segurança. Ele tá enxergando ali a necessidade de segurança. Se vocês fizerem forem para o IBGE, forem pesquisar a fundo, qual que é a maior preocupação do brasileiro? A primeira é emprego. Ele quer estar empregado. Ele não quer ficar dependendo de auxílio do governo, nem coisa alguma. Então, é uma necessidade. A primeira necessidade que ele enxerga é o futuro. Enfim, ele quer estar empregado, etc. Qual que é a segunda necessidade? Maior necessidade? Falando do público brasileiro em geral. Segurança. Segurança. A bandidagem, combate ao crime organizado, combate às drogas, etc. Então, ele começa a despertar o quê? O interesse no eleitor. Ele começa a despertar o interesse. Ele está vendendo uma ideia. Ele está vendendo a ideia dele. Não quer dizer que ele seja nada daquilo que ele está falando. E vocês sabem o que eu estou falando. Muitas vezes o político promete uma coisa na eleição, chega na hora do vamos ver, não acontece nada do que ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. As pessoas votaram nele acreditando naquele projeto. Não quer dizer que ele vai cumprir integralmente aquele projeto. Ele fez uma promessa, pode ser que ele cumpra ou não, mas está no campo da política. Ele quer ganhar o cargo. Tá certo? Num regime democrático, é pelo menos assim que as coisas funcionam. Então, a terceira necessidade, necessidades sociais, necessidades relacionadas à interação social, como amizade, amor. Então, por exemplo, interação social. É claro que vocês estão careca de saber, já estão vacinados contra isso, tá certo? E sabem muito bem o que eu estou falando. Bom, vale a foto mais vista, vale a foto mais curtida. Todo mundo quer uma curtida, quer like. Então, a necessidade de ter amigos, de interação, de ser o mais requisitado, o mais falado, o mais bem quisto entre o grupo de amigos, tá certo? O Facebook, ele começou pequeno, ele começou ali com uma aposta com moças da faculdade. Ele fez o Mark Zuckerberg, ele fez uma aposta lá com os amigos dele, de qual seria a menina mais bonita. E aí vocês têm o filme aí do Mark Zuckerberg, explicando a história dele, como ele criou um Facebook. Na verdade, era uma coisa bem pequena, uma coisa bem entre amigos ali, que virou uma coisa fantástica, uma coisa incrível, algo muito gigante, né? As chamadas Big Techs nasceram daí, de pequenas ideias que se tornaram gigantes. Instagram, Facebook, YouTube, aquela história de todo mundo pode ficar famoso durante um período de tempo. Então, tudo isso aí é necessidade. As pessoas têm necessidade, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem falar, as pessoas querem expressar seus sentimentos e querem retribuição, e tem a retribuição de acordo com o público, né? De público-alvo. Então, as pessoas, elas querem ali, elas têm essas necessidades com ela. Necessidade de... Então, todo mundo quer ser famoso, né? Não, nem tanto. Necessidades sociais, que eu já falei. Quarta necessidade, necessidade de estima. Necessidades relacionadas à autoestima e reconhecimento como sucesso, respeito, etc. Todo mundo na sociedade, ele parece que é uma loucura até, mas todo mundo na sociedade parece que querem as mesmas coisas. Parece que a gente é programado, né?
Então, tem muita gente que quer respeito, que quer fama, que quer interação, autoestima elevada. Então, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A questão do físico tá uma coisa tremenda. Tá uma coisa tremenda. A questão de ter o melhor físico, a melhor aparência. Ninguém está preocupado com aqui dentro. Ninguém está preocupado. Estão muito preocupados com eu sou forte, eu tenho eu sou formoso, formosa. Tá uma coisa de louco, tá uma coisa de arrepiar. Então, ninguém está preocupado com o interior muito, está muito preocupado com a aparência. O parecer, o parecer ser está mais importante, está mais relevante atualmente do que o realmente ser uma pessoa íntegra, enfim. Então, a questão da aparência física está muito na moda, os remédios para emagrecimento está muito ligado a isso, né? É uma necessidade. As pessoas querem o melhor corpo físico, a maioria, pelo menos, né? Elas querem o melhor corpo físico, a melhor aparência. Aí você vê as arrependidas, que eu chamo, que são mulheres que fizeram aí uma cirurgia plástica e aí não deu certo. Enfim, tem muita coisa. Então, tudo isso é necessidade de autoestima. Autoestima. Eu não vou dizer que a pessoa não deva fazer exercícios, porque isso seria até um crime, né? Mas porque eu mesmo faço. E eu adoro fazer exercício físico, ele mexeu também com a minha autoestima, mas eu paro por aí, eu vou por aí. Eu não quero anabolizante, tomar bomba. A gente vê uns caras aí que falam, pô, caramba, testosterona em excesso vai fazer esse cara ter um derrame, pô. Entendeu? Então, tem uns caras aí que eu vou te falar, é barra pesada demais. Então, tá muito o excesso com a aparência. Eu preciso parecer ser, eu preciso ser o mais forte. Enfim, é necessidade de autoestima. Cada um, Deus não podemos julgar ninguém, mas há um certo exagero em muitos aspectos, e isso é negado, né? As próprias cirurgias, as cirurgias que eu estou vendo aí, principalmente as mulheres fazerem, deixa um rosto horroroso, sabe? Aquela boquinha horrível. Eu não sei, gente. Cada um tem a sua opinião aqui, tá? Mas eu acho que, cara, para que tanto, sabe? Por que tanto? Entendeu? Então, tá muito complicado. Então, é uma necessidade. Todo mundo tem a quarta necessidade. É a necessidade de estima, necessidade relacionada à estima, reconhecimento como sucesso, respeito. Então, querem o melhor carro, mas, peraí, qual o propósito de eu ter o melhor carro? Então, às vezes, querem carro por status, né? Ao passo que, às vezes, eu acompanho tem uns caras que são muito ricos nos Estados Unidos, eu acompanho a história de alguns deles, os caras moram em casas simples, por incrível que pareça. É bilionário, mora em casa pequena, casa modesta, às vezes para ele e para a mulher, para os filhos, para alguns filhos, um carro do mais modesto possível, e vive muito bem, e não reclama, enfim, e tem uma vida muito bacana, certo? Então, cada um sabe de si, mas não ele identificou. Os seres humanos têm necessidade de estima, relacionadas à autoestima, reconhecimento, sucesso, enfim, etc. Necessidade de autorrealização. Autorrealização. Necessidades relacionadas à realização pessoal e ao desenvolvimento, como criatividade, sabedoria, etc. Tá. Então, por exemplo, há pessoas que a mente fica sabotada por ela não ter feito uma grande realização. Então, existem pessoas que sofrem com depressão, de tanto que a mente dela foi sabotada para ela pensar que, porque não realizei algo grande, sou insignificante, enfim. Então, tem muita coisa aí. Tá? Pessoas até morrem por causa disso. Morrem. Realmente, isso faz muita diferença. Aquela necessidade de uma autorrealização. Então, tem pessoas que até fazem loucuras aí por causa disso. E Maslow, ele identificou isso aqui. E onde que isso se aplica a nós, gestores de vendas? Nós precisamos fazer com que os nossos produtos criem necessidades nos clientes.
Ele não vai comprar algo que ele não vê necessidade. Ele precisa enxergar uma necessidade do nosso produto. É isso que eu quero dizer. Ele enxergou a necessidade, ele vai comprar. Ele vai comprar. E de imediato, muitas vezes. Pode ser que não, ou pode ser que não exatamente naquela hora. Mas ele vai comprar, porque ele precisa. Ele precisa, ele sentiu que precisa. Então, se você criou uma necessidade, o cliente vai acreditar no seu produto. Eu preciso ir à loja de informática. Por que eu preciso ir à loja de informática? Eu uso muito papel, muita caneta, eu estou falando de mim, meu computador precisa passar por manutenção. Na lojinha que eu vou, a pessoa que está lá se presta tem esse serviço também de manutenção de computadores numa lojinha. Tá certo? Então, há uma necessidade. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa cria uma necessidade. As crianças querem comprar os ovos de chocolate. As crianças querem comprar brinquedos que são relacionados tanto à Páscoa quanto o Dia das Crianças e o Natal. Então, há uma necessidade, tá certo? E nós precisamos despertar o interesse das pessoas nessa questão da necessidade. Qual é a necessidade? O que você está criando que vai fazer com que as pessoas olhem para o seu produto e queiram aquele produto, queiram comprar aquele produto? Por exemplo, roupas. Eu já fiz uma pesquisa na internet, se você pesquisar, você também vai descobrir. Então, o que mais se vende na internet? Produtos para informática e roupas. Roupas é uma coisa absurda que vende na internet. Absurda de vendas de roupas pela internet. Então, as pessoas, elas têm uma necessidade. E qual que é a necessidade? Elas querem autoestima. Elas querem se sentir empoderadas, respeitadas, às vezes atrair até certa fama, tá certo? E aí eu ia dar até um exemplo aqui. Então, muitas vezes, as pessoas, elas querem isso daí. Elas querem, tá certo? Elas desejam isso. E cada um tem a sua necessidade. Para alguns pode ser alimento, para alguns pode ser necessidades sociais, fisiológicas, e autoestima, etc. Vamos para a quinta e última necessidade. Necessidade de autorrealização. Necessidades relacionadas à realização pessoal. Acabei de ler para vocês. Então, vamos lá, vamos só recapitular. Primeira necessidade, necessidades fisiológicas. Segunda necessidade. Segunda necessidade, conforme eu falei para vocês, necessidade de segurança. Terceira necessidade, necessidades sociais. Quarta necessidade, por favor, não erre na prova. Voltou? Voltou, vamos lá. Os vendedores podem usar a pirâmide de Maslow para desenvolver estratégias de venda que atendam às necessidades dos clientes. Entenda as necessidades do cliente. Os vendedores devem entender as necessidades do cliente, como elas se relacionam com a pirâmide de Maslow. Então, vamos lá. Você está numa loja. Um exemplo. Você vai procurar um determinado tipo de sapato, um determinado tipo de calçado. Geralmente, o vendedor, ele tem uma estratégia. Ele nunca leva somente um par de calçados. Ele tenta criar uma estratégia de que ele vai vender ao final. Às vezes o cliente ele não quer nem comprar o calçado. Mas só de pedir para experimentar, já tem ali um certo interesse. Para despertar necessidade no cliente, o vendedor da loja pega vários calçados e leva ao mesmo tempo
Ou seja, ele apresenta produtos diferentes. Por quê? Ele tem a certeza de que um daqueles produtos vai atender aquela necessidade daquela pessoa especificamente. Tá certo? Então, por exemplo, o cliente tem uma necessidade de um calço, um tênis, por exemplo. Ele não vai levar apenas um par de tênis, que a pessoa pedir a cor. Ele vai levar pelo menos 3, 4 de cores diferentes. Por quê? Porque ele tem certeza que uma daquelas cores vai atender a necessidade, vai despertar mais o interesse naquele cliente. Vai despertar mais a necessidade dele comprar aquele produto. Mesmo que ele não tenha completo interesse. Mas vai. É uma estratégia. As soluções, por exemplo, o bom vendedor é aqueles que oferecem soluções. Então, se você tá vendendo o produto, mas você vai vender a solução daquele produto. Você está oferecendo não é somente o produto em si, mas a solução que ele apresenta. Eu estava vendo um rapaz no YouTube, como é que ele cresce com seguidores no YouTube? Ele cresce com seguidores limpando o carro. Ele não faz nada demais no carro. Eu fiquei impressionado. Falei, meu, que loucura é essa? O cara ganha seguidores. O que ele faz? Ele pega um carro velho, pensa aí no carro velho, e leva esse carro até a garagem dele. A garagem dele não é nenhuma oficina, estilo Luciano Huck, não. Voltando aqui, então, como eu estava falando, ele pega, vou voltar ao assunto lá da garagem. Aí ele pega o carro, leva para a garagem dele, ele pega vários tipos de. Aí, por exemplo, ele fala que ele vai. Ele pede para você dar o like no canal dele, fiquei só olhando. Dá o like, dá o like. E aí ele vai acumulando seguidores. Porque vocês sabem, né? Que o YouTube ele vai remunerar você de acordo com a quantidade de vídeos, hora, que você coloca lá no YouTube. Aí o que ele faz? Ele pega, estaciona o carro na garagem dele, pega 2 amigos lá dele, é assim mesmo. Do jeito que eu estou falando aqui. Aí ele fala assim, olha, ele começa a falar, olha, nós vamos deixar esse carro aqui brilhando, como novo. Vocês vão ver o antes e o depois. Ele até coloca, cara, ele não faz, né? Ele não faz nenhuma reforma, gente. Ele só simplesmente ele pega e vai lustrar aquele carro. Aí, por exemplo, primeiro ele lava o carro. Aí o produto que ele lava o carro, ele coloca assim na frente da câmera. Aí você vê lá, o exemplo, né? Está lavando com o produto X. Aí lavou o carro. Tá. Não fez funilar. Raramente ele faz algum tipo de funilaria no carro. Raramente, uma pintura, raramente. É só o carro que realmente precisa mesmo. Que não tem como, às vezes, disfarçar com um polimento. Aí ele vai lá e chama um amigo para dar uma. Aí o que acontece? Pintou o carro? Maravilha. Aliás, lavou o carro? Maravilha. Aí vem a parte de lustrar o carro. Aí ele pega, passa outro produto no carro e vai dando lustre. E aí ele vai mostrando, ele encerando o carro, deixando o carro brilhando, etc. Quando ele termina o carro está brilhando, o carro parece novo o carro. Mas não é o mesmo carro. Ele tira os bancos, faz aspiração, pega o aspirador de pó, passa dentro do carro, aí outro amigo vai, pega o forro do carro, eles tiram o forro do carro, lava o forro se estiver precisando, e ele dá toda aquela cobertura por fora, sabe? Aquele polimento por fora. No carro. E é isso. Onde é que ele está? O que ele está vendendo ali? Ele está vendendo o produto que limpa o carro. É isso que olha, eu limpei. Ele está dizendo isso, olha, eu limpei meu carro com esse produto aqui.
Se você quer que o seu carro fique brilhando da mesma forma, você pode comprar esse produto. Olha esse produto como deixou meu carro limpo. Ó, ele está dizendo isso, ele está vendendo. Gente, olha como meu carro está brilhando. E que produto que eu usei? Eu usei esse. Só que ele não fala diretamente. Ele não fala. Ele não vende nada. Ele vai demonstrando. Olha, olha como é que ficou a limpeza, a lavagem do carro. E assim vai. Então, ele cria uma necessidade. Ele sabe muito bem vender. Ele vende sem usar nada. Ele vende demonstrando. Ele vende demonstrando os produtos que ele tem. Aí, para cada coisa que ele faz no carro, ele mostra lá a tinta que foi usada. Se vai fazer a funilaria, às vezes básica do carro. Não é nem aquela funilaria radical, não. Funilaria para conserto, para restauração, não é nada disso. É aquela coisa básica mesmo, só para pintar aquela porta ali que está um pouco tá corroída, etc., com a tinta com corrosão, só para dar aquela lixada. E ele deve vender muito. Eu fiquei pensando, esse cara é inteligente. Ele deve vender muito produto na internet. Não é possível uma coisa dessa. Porque o carro fica brilhando. Os produtos que ele usa são produtos, dá para perceber que funciona. Então você quer comprar, você fica louco querendo comprar aquele produto. E ele não vende nada. Ele fala, gente, vem aqui comprar e tal. Nada. Ele só demonstra. Vai limpando, vai lavando, vai passando o produto, vai lixando o carro, né? Tem uma lixadeira especial lá com pano para ele dar polimento. É só isso que ele faz. Não faz mais nada. Tá certo? E vende, que é uma maravilha. Então, ele criou uma necessidade. Além de o que eu imagino, né? Produtos de limpeza para carro, ele deve vender muito. E seguidores no canal dele. Duas coisas. Então, ele ganha com o vídeo, pelo YouTube, e ganha com o produto que ele vende. Provavelmente, eu imagino que ele deva ter aí alguma empresa parceira ou alguma empresa que decidiu investir nele, etc. Tá certo? Outro ponto, destaque de benefícios. Os vendedores devem destacar os benefícios dos produtos ou serviços em relação às necessidades do cliente. Então, vamos lá. O produto iPhone. O iPhone vende muito? Vende. O iPhone vende porque é um simples telefone? Não. O iPhone vende porque ele oferece uma gama gigantesca de benefícios. Ou seja, eles têm o iTunes, obviamente, e o iTunes tem aplicativos diferenciados de quem tem o Android. É por isso que muita gente, eu prefiro o iPhone, eu quero um iPhone. Por quê? Não é só pelo status do aparelho. O aparelho, além de ser caro, ele tem uma gama de benefícios. Ele oferece muitos benefícios. Muitos benefícios. Existem até empresas que contratam pessoas que têm iPhone, porque elas querem a melhor produção de vídeo. Então, você está falando de câmera. E se você está falando de câmera em aparelho celular, nada melhor do que o iPhone. Outras empresas, por exemplo, querem testar os seus aplicativos. Às vezes o Android não serve, mas o iPhone resolve a situação. Então, eles têm o iTunes, né? Tem o iTunes, tem aquelas atualizações deles. E aí, o que acontece? Esse produto acaba sendo vendido por um valor muito mais caro, mas as pessoas gostam, por quê? Porque se sentem seguras com aquele aparelho, seguras, confortáveis, e querem continuar com esse produto, com esse aparelho. Então, elas querem esse aparelho. Às vezes pode ser até o mais caro. Aí tem aquela história, mas a pessoa pagou em 24 vezes o aparelho. Mas nós precisamos entender qual é a necessidade que a pessoa teve para comprar aquele aparelho naquele valor. Então, não é só um aparelho celular comum. Esse é um produto que eu estou dando como exemplo, tá certo? Há outros exemplos. Então, há uma estratégia. Quando você está vendendo algo, qual é o benefício?
Gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Um segredo. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, vocês vão entender o que eu estou te falando. Vão entender o que é criar necessidade na pessoa. Há muitos anos atrás, e eu vou falar para vocês aqui, prestem atenção nessa história. Nenhum corretor de imóveis trabalha dessa maneira. Nenhum corretor de imóveis. Nenhum. Nenhum deles trabalhou como eu vi uma pessoa trabalhar e ganhar muitos clientes com isso. Que é eu chamava ele de senhor Almeida, seu Almeida. O Almeida era um corretor, um homem mais ou menos de 55 anos. E o que ele fazia? Vamos supor, trabalhava comigo numa imobiliária. Trabalhei com ele um tempo e tal. E eu fui trabalhar lá. Eu era mais ou menos um office boy naquela imobiliária. Eu não era um vendedor nato, não era corretor, não era nada. Eu era aquele menino que ia para o banco fazer os depósitos. Né? Antigamente era tudo assim. Você não fazia, não tinha, lógico, né? O pessoal da minha idade sabe o que eu estou falando. Você ia no banco fazer depósito em dinheiro, levava às vezes uma certa quantia em dinheiro, fazer depósito. Acho que até hoje ainda funciona isso, mas é que é bem perigoso, obviamente, né? Diga-se de passagem. Você portar dinheiro para depositar no banco. Às vezes existe a transferência, às vezes não, com certeza tem a transferência bancária, TED, DOC, etc. Então, o que acontece? E eu ia lá, eu fui trabalhar com esse rapaz, com esse homem, né? Era sensacional. Não tinha uma vez que ele não fazia uma venda ou alugava uma casa. Qual era o segredo dele? Ele criava uma necessidade. E aí, por exemplo, a minha casa, a casa que eu ia ver, eu cheguei na imobiliária, estou chegando lá, ele, bom dia, boa tarde, tal, senhor David, tudo bem? Tudo bem, ele me atendia muito bem, senta aqui e tal, vamos conversar. Primeira coisa que ele perguntava, que tipo de imóvel? Olha como é que ele fazia. Ele abordava a pessoa e dizia assim, que tipo de imóvel a senhora deseja? Aí a pergunta que ele fazia, né? A senhora pretende comprar? Quando pretende comprar ou alugar? Aí, eu quero alugar. Tá, alugar. A senhora tem um imóvel em vista? Tenho. Eu vi uma casa num lugar assim, assim, assado, eu queria visitar a casa. Vamos visitar, sim, vamos visitar, claro, com certeza. No carro, para resumir a história, durante o trajeto, ele criava uma forma, por exemplo, se fosse para chegar naquela casa em 5 minutos, ele levava 10 minutos. 10 minutos. Ele gastava 10 minutos para levar aquela pessoa até lá. O que ele fazia? E nenhum corretor faz isso. Eu, pelo menos, não vi até hoje. Pode ser que tenha, obviamente. O que ele fazia? Ele circulava pelo bairro de maneira que aquela pessoa era como se ele fosse fazer, era como se ele fizesse para a pessoa uma apresentação do bairro que ela ia morar. Então, por exemplo, uma dona de casa, ela quer saber se vai ter escola para o filho dela, se tem uma farmácia para a hora que ela precisar de medicamento, correr para comprar, se tem mercado, se tem padaria, se tem segurança, às vezes uma delegacia próxima, para caso essa família precise recorrer às autoridades policiais. Então, o que o Almeida fazia? Aí ele ia com o carro, ao lado direito, quem conhece sabe do que eu estou falando, já andando um pouco mais devagar, lado direito, não ia correndo, não. E ele ia mostrando para a pessoa o potencial do bairro. O potencial do bairro. Ele ia mostrando para a pessoa. Olha, dona Maria, a senhora está vendo aqui, ó, aqui nós temos a escola, ó, nós vamos chegar lá, tá? Calma, a senhora pode ficar tranquila. A gente já está indo para lá, já estamos chegando lá. Ele falava assim, já estamos chegando lá perto, tá bom? Fica tranquilo. Ó, a senhora está vendo aqui, ó, perto da casa da senhora vai ter essa escola aqui. Aí, andava mais um pouco. Ó, a senhora está vendo aqui, ó, redes de farmácia, tem farmácia aqui desse lado. Se a senhora quiser mais uma farmácia, tem aqui, ó, mais próxima aqui da casa da senhora. Coisa de 5 minutinhos, entendeu? 10 minutinhos ele fazia tudo isso. Ó, tá vendo? A senhora tem filhos pequenos, né? A senhora falou para mim, tem 2, 3 filhos pequenos. Ó, tem uma creche aqui perto, ó. Tem creche, tá vendo? A rua, a casa da senhora, descendo aqui de carro, fica a 3 quadras.
a creche, ó, bem próximo, é bem perto da casa da senhora. Aí ele chegava na casa. A casa não era aquelas coisas. Não era, não. Mas a pessoa alugava a casa. Alugava. Ah, eu gostei, eu adorei. A casa muitas vezes não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. Precisava pintar, precisava fazer um monte de coisa. Não, a pessoa, não gostei, aqui que eu quero ficar e tal. Aí ele mostrava, olha, aqui perto tem um ponto de ônibus, se a senhora precisar pegar o ônibus, a senhora vai andar uns 100 metros aqui, ó. O ponto de ônibus já é aqui na esquina, ó. Aí ele mostrava, ó o ônibus passando. Ah, quando ele chegava na casa, gente, quando ele chegava na casa, a pessoa, onde é que eu, só faltava falar assim, onde é que eu assino o contrato? Quantos meses de aluguel? Quantos meses de depósito? Adorava a casa. Adorava a casa. E a casa não era aquela, não tinha aquele glamour todo, não tinha, era a casa básica, residência básica, tá certo? Então, ele criou, ele despertou interesse na pessoa e criou a necessidade ao mesmo tempo. Porque quem é que não precisa de farmácia perto, hospital próximo, creche próximo, ou ponto de ônibus, essas coisas básicas do dia a dia que todo mundo precisa e todo mundo usa. Tá certo? A maioria usa. 90%, 99% dos brasileiros precisam dessas coisas. Tá certo? Farmácia, padaria, açougue, escola. Então, tudo isso ele é desenhando para a pessoa. Olha a estrutura do bairro, olha a estrutura. Ia passando pelos locais. Aqui tem um posto de saúde, ó, perto da casa da senhora. A casa da senhora vai ser aqui embaixo. É a casa que a senhora vai alugar, é aqui embaixo. Mas, ó, a senhora já está vendo aqui, ó, tem um posto de saúde aqui perto. Então, não tinha como não fechar a venda. Não tinha como não fechar. Era praticamente, era irrecusável. É isso que eu quero dizer para vocês. Era irrecusável. Tá certo? Então, a pessoa chegava lá e falava assim, não, eu quero. Aceito sim. Quanto que é? Quantos meses de depósito? Ah, nem olhava isso aí. Ah, é 3, 4, 5 meses, nem olhava. Falava, não, eu quero alugar, eu gostei do imóvel. E às vezes era uma casa assim, modesta, assim, para a pessoa morar mesmo, tá certo? Se comprometia, oferecia coisas que os demais corretores não oferecem, tá certo? Conversava com o proprietário da casa, olha, a casa precisa ser pintada, explicava tudo para o proprietário do imóvel, era tudo feito, depois ele pagava, ele nem pagava o aluguel para aquele proprietário, às vezes o inquilino levava o desconto no aluguel, porque aí já era combinado, não, se você está pintando, vai ser descontado do aluguel, do valor. Então, praticamente a pessoa, era irrecusável a venda daquele imóvel, irrecusável, tá certo? Então, era uma das técnicas que eu acompanhei, que eu vi e que realmente dá resultado. Então, ele vai vender um imóvel, se fosse vender uma casa, ele fazia a mesma coisa. Ele andava pelo bairro primeiro, antes de chegar no imóvel, tá certo? E andando pelo bairro, mostrando escola, academia, açougue, farmácia. Ele mostrava tudo que tinha à vista que podia, que pudesse chamar a atenção do cliente, ele fazia, tá certo? E aí, por último, a casa. Eu me recordo de uma casa que ele vendeu, era uma casa assim, não era uma casa bonita, não, tá certo, pessoal? Era uma casa até modesta para os padrões daquela época. Enfim, uma casa para a pessoa morar, mas não tinha estrutura, uma coisa glamurosa, não tinha nada. Era uma casa normal, tá certo? Ele vendeu essa casa muito rápido. Vendeu muito rapidamente. Ele chegou a oferecer para a pessoa, falou para a pessoa do bairro, fez essa mesma técnica. Ele rodou o bairro 5 minutos antes de chegar na casa, mostrando açougue, padaria, escola, seus filhos vão estudar aqui. Ou seja, a pessoa não tinha como não fechar o negócio. Chegava lá na casa, lá, não, quanto que... eu estou pedindo, tá, vou com geralmente, dona de casa, vou conversar com meu marido, depois a gente volta a conversar. Era assim, daqui a pouco ligava alguém, oi, eu sou Almeida, conversei com meu marido aqui, a gente vai comprar a casa. Era assim que acontecia, tá certo? E o resultado vinha. Então, destaque os benefícios. Os vendedores devem destacar os benefícios dos produtos ou serviços em relação às necessidades do cliente. Então, ele destacava os benefícios. Você não vai estar só comprando uma casa,
Você vai estar comprando uma casa com toda essa infraestrutura, açougue, mercado, academia, farmácia, delegacia, polícia, que às vezes tinha aqueles quiosques da polícia, né, as patrulhas paravam ali e tal, faziam aqueles plantões. Ele vendia, mas não estou vendendo só imóvel. Ele falava assim mesmo, não estou vendendo para a senhora só um imóvel, estou vendendo benefícios também. Aí ele falava assim, dessa forma. E a pessoa acreditava, punha fé, e daqui a pouco estava comprando a casa, e às vezes a casa não era nem bonita a casa. Tá? Comprava por quê? O bairro tinha estrutura, o bairro era um bairro bacana, ó, tem parquinho, né? Então, enfim, é isso. Use a linguagem certa. Os vendedores devem usar a linguagem certa para se comunicar com os clientes e entender suas necessidades. Gente, por exemplo, você tem que aprender, nós temos que aprender, eu também tenho que aprender isso, a dominar a linguagem dos nossos clientes. Tá certo? E eu falei, acho que eu falei aqui nessa aula, sobre os tipos de linguagem que nós temos. Então, por exemplo, tem pessoas que falam muito rápido. Tem pessoas que falam muito rápido. Você precisa estar preparado para responder essas pessoas. Você vai falar de forma rápida? Também vai. Tá certo? É comunicação. Tinha uma professora minha de comunicação que ela dizia o seguinte: corpo entende corpo. Ela falava essa frase: corpo entende corpo. Então, se a pessoa está falando rápido, você também vai procurar se comunicar no mesmo nível que a pessoa. A pessoa está contando uma história triste. Esse cliente é o chamado filler. É aquela pessoa sentimental, né, em inglês. Um filler. Está sentindo ali. Aí ela começa a contar uma história e depois entra no assunto de novo. Um filler. Então, são tipos de linguagem que vocês precisam entender como a pessoa se comunica. A pessoa, ela é direta, sabe? Ela chega, olha, eu quero isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. Essa pessoa é uma pessoa direta. Né? A gente chamava de director. Director. A pessoa, ela é incisiva, ela é franca. Ela tem uma linguagem franca, direta. Ela não quer rodeios. Ela não quer contar historinha. Então, ela quer porque quer aquilo e aquilo na hora. Enfim, então nós precisamos entender qual é o tipo de linguagem dessa pessoa. Tá certo? Tem outros tipos, tem vários tipos também que vocês devem estudar. Procure estudar os tipos de linguagem, de como os clientes se comunicam. Tá certo? Por exemplo, você transmitir segurança para o cliente é uma coisa importante. Você transmitir segurança. E como é que você transmite segurança? Você transmite segurança quando você assegura ao cliente que a situação dele pode ser resolvida. Então, você passa segurança com isso. Você passa segurança com isso. Eu tenho certeza que eu posso resolver o problema do senhor, da senhora, você, ou ele, ou ela, etc. Então, você tem que passar segurança para o cliente. O cliente sente isso. O cliente percebe isso. Que você quer não somente vender o produto, mas você quer vender o benefício dele. E isso é muito importante em gestão de vendas e gestão comercial. Você vai estar lidando com pessoas, o seu público-alvo, o seu público principal, o seu nicho de mercado, os seus clientes. Então, você precisa entender a linguagem deles, conversar na linguagem deles. Mas aí, tá, ouvir é importantíssimo. Ter uma boa, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ouvir, procurar entender a mensagem que está sendo transmitida. E porque você é o receptor. Eu sou o emissor da mensagem. Você é o receptor. Então, você, como vendedor, está na qualidade de receptor. Você está ouvindo, eu estou transmitindo uma ideia, eu estou transmitindo uma emoção, e você está ouvindo, está recebendo aquela emoção. Então, você tem que saber trabalhar muito bem isso. Tá certo? Tem que saber trabalhar, saber dosar o humor, por exemplo. O humor, saber entrar na questão da venda com o cliente, sem ser muito invasivo, sem ser mal educado, tem um equilíbrio entre aquilo que a pessoa quer e a necessidade dela. Então, você precisa dosar, porque você está recebendo a mensagem.
está sendo receptor daquele cliente. Então, observe o que aquela pessoa está falando, tenha paciência, estude as maneiras de comunicação, são várias. Eu falei do filler, falei do director. Tem um cara em comunicação que a gente chama ele de entertainer. O que é um entertainer? É aquele cara assim, despojado, que fica contando um monte de história bacana. Que aí você acaba dando risada com esse cara. Ele começa a rir perto de você. São um estilo de linguagem. É um estilo de linguagem. Precisa estudar. Você precisa estudar. Assim como eu estudei muito tempo sobre isso e trabalhei com isso. Então, vamos lá. O cara começa a contar, o cliente, né? Começa a contar uma história. Você também tem a sua história para contar. Algo engraçado, etc. Ele está falando uma coisa, aí você entra no assunto. Comigo aconteceu isso e tal, e tal. Então, quer dizer, você começa a criar conexão. Esse tipo de cara, ele não vai falar, ele não vai ser direto. Igual eu falei, tem um cara direto, tem um cliente direto, tem um cliente sentimental e tem um cliente que ele é mais despojado, mais descontraído. Então, você precisa entender o que ele está falando. Por que ele está falando esse monte de... Passa pela cabeça, né? Ele está me dizendo um monte de coisa para chegar, para me falar isso. É um estilo de comunicação. Existe, gente, existe, é real. Tem pessoas que são assim, elas querem ser ouvidas, elas querem ser ouvidas, elas têm necessidade de ser ouvidas. Então, aí ela é aquele cara mais despojado, ele conta uma história que não tem nada a ver com aquele produto que você está vendendo. Tenha paciência de ouvir e trabalhe em cima dessa técnica que eu acabei de falar. Estuda o tipo de comunicação que o cliente faz. Procure estudar. Qual é o tipo de comunicação? Peraí, esse cara aqui está me contando uma história. Ele não foi direto ao assunto. Opa, esse cara é um entertainer. Esse cara está me contando uma história. Analisa, né? Raciocina na hora. Peraí, essa pessoa está me contando uma história muito triste na vida dela. Por quê? Se nós estamos falando de negócio, e ela está contando... Aí vai lembrar que o gato morreu, que aconteceu um acidente, geralmente coisas tristes, que perdeu a namorada, perdeu o namorado. Essa pessoa é um filler. É um filler. É um estilo de comunicação. É um estilo de comunicação. Ele se comunica dessa forma. E hoje eu estou aqui, eu vim pensando nesse produto aqui. Aí é a hora que você entra. Entendeu? É a hora que você conquista o cliente. De que maneira? Você demonstra empatia pelo cliente. Você demonstra empatia pela necessidade dele, por aquilo que ele está contando. Então, pode haver o choque. Por que eu estou falando isso? Porque existe o confronto, o choque de ideias. Então, a pessoa vem com uma história, você... Peraí, mas eu não estou pensando nisso. Não, mas aquela pessoa está, porque para ela é importante aquilo que ela está falando. Então, se eu tiver empatia, eu vou pensar, peraí, o que essa pessoa está falando é importante. Então, eu vou vender para ela, eu vou fazer para ela, eu vou vender para ela como se fosse algo que eu compraria para mim. Eu vou tratá-la como eu trataria um parente meu, sem empatia. Tá certo? Eu vou tratar essa pessoa como um amigo meu. É isso que o cliente espera. É isso que o cliente está esperando. Então, como você soube soube tratar a pessoa, porque, na verdade, e aí o meu antigo gerente, quando eu trabalhava, ele me ensinava essas técnicas, ele dizia, olha, pensa que é você que está indo lá comprar. Você gostaria de ser bem tratado ou maltratado? Pensa que é para o seu pai, que é para a sua mãe. Como você gostaria que tratasse o seu pai ou a sua mãe naquela loja? Ou comprando aquele determinado objeto? Pense como você, se fosse para você, como você reagiria? É óbvio que você vai oferecer, se for sua mãe lá na loja comprar e você vendendo, você vai oferecer o melhor serviço possível. Porque você está vendo ali do outro lado a sua mãe, ou seu pai, ou alguém que pode ser o seu irmão, a sua irmã. Enfim, então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Então eu estou lá vendendo o meu produto, quem que eu estou enxergando daquele lado? É só o cliente que veio comprar uma coisa aqui e pronto, acabou? Não, eu posso... E se fosse um parente meu que estivesse vindo aqui na minha loja comprar o meu produto, o meu serviço? Pense como essa pessoa se sentiria sendo bem tratada.
Né? Ou, aliás, você trataria bem sabendo que é o seu... Claro que sim. Você trataria bem seu pai? Lógico que sim. Ninguém ia maltratar. Se eu soubesse que eu sou um vendedor, estou numa loja trabalhando, aí entra a minha irmã lá para comprar. É lógico que eu vou chegar para ela com um abraço, um beijo, um carinho. Oi, irmã, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? Não sei o quê. Vai ter aquela conversa descontraída, não vai? É assim que o cliente quer se sentir, gente. É assim que as pessoas querem se sentir. Tá certo? Eu falei para vocês aqui do camarada que eu falei que eu estava andando no aplicativo, no carro de Uber, e o cara, o motorista lá, ele falou para mim, tinha um bar. Depois ele contou outras histórias lá para mim também, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele falou, olha, eu tinha muito freguês no meu bar. Por quê? Porque eu tratava todo mundo pelo nome. Quem entrava no meu bar, fulano, ciclano, beltrano, ó, espera um minuto. Era tudo assim. Eles pegavam uma pessoa, por exemplo, vou pegar um exemplo, pegava uma pessoa aqui, o Rodrigo, um exemplo, fica tranquilo que eu já vou te atender. Meu, os clientes ficavam lá em cima com esse camarada. Eles voltavam naquele bar para comprar lá de novo. Tem aquela situação que a pessoa entra no lugar e fala, nunca mais eu quero voltar aqui. Mas nesse caso, não. Ele falava, olha, as pessoas vão e voltam. Por quê? Quando chega lá, e eu passei, ele falou para mim, eu tinha meus funcionários lá, né, os garçons, garçonetes, etc., os atendentes, e eu falava para eles, olha, eu quero todo mundo sendo tratado pelo nome. E aí eu vou recomendar para vocês aquele livro lá que eu já recomendei, que é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo mundo aqui nessa sala tem que ler esse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, a coisa mais orgulhosa que a pessoa tem, mais orgulho, é o nome. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Se eu fizer uma entrevista com 1000 pessoas, do que mais você... Eu adoro meu nome. Eu amo meu nome. O livro ensina sobre isso. A coisa mais importante... Então, tem vendedor que decora nome, cara. Ele decora nome. Não, eu sei que ele mora a Maria, o José, a Lúcia, a Joaquina, a Josefa mora naquela outra casa ali, o João mora naquela outra casa, o Raimundo, etc. Tem cara que tem... Ele, então, faz questão de saber, de conhecer as pessoas pelo nome. Vocês vão ver umas histórias lá nesse sentido, de vendedores craques, assim, aqueles caras fenomenais de vendas que decoravam o nome dos clientes. Decorava. Dava um jeito de saber, de decorar aquele nome em mente. Então, por exemplo, e como é o exemplo que eu falei agora desse bar aqui, recapitulando, o camarada vendia a rodo. Por quê? Ô, João, você está chegando agora, fica à vontade, tá? Espera só um minutinho que eu já vou atender. Aí ele ia lá, pegava o menu, entregava. Oi, João. E aí, João, o que você vai querer? Ah, tá, não, eu quero isso aqui. A pessoa se sentia lá em cima, era aquele clima descontraído lá no bar dele, e vendia a roda, os produtos dele. Então, faz diferença. Chega numa loja que você é mal recebido, para você ver se você volta. Ninguém volta, gente. Ninguém volta. O principal calcanhar de Aquiles dos vendedores chama-se atendimento. É no atendimento que você ganha aquela pessoa. É no atendimento, na forma que você atende aquela pessoa. Se você trata aquela pessoa pelo nome, se você dá respeito ao nome dela, se você trata aquela pessoa com dignidade e você faz questão de chamar aquela pessoa pelo nome, você está na lista dos vendedores de sucesso. Pode ter certeza disso. Porque todo mundo que eu conheci fala que eu trabalhei, inclusive na categoria que eu trabalhei, eu tinha que fazer isso. Ao receber uma ligação, alguma coisa assim, lá na questão, no gerenciamento dos clientes, era sempre bom dia, boa tarde, não tratava por senhor nem senhora, né? João. Ou, vamos supor, um homem, né, aparecia lá, eu estou com um problema aqui no meu produto, eu preciso levar ele para garantia, preciso fazer a troca, etc. Ou, João, tudo bem? Pode ficar tranquilo, João, estou aqui para te ajudar e nós vamos resolver a situação, sim, com certeza. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a resolver essa questão aí do seu aparelho que está quebrado, etc. Aí fazia lá
uma requisição de compras para o cliente, ele ia lá e trocava o produto dele na garantia, etc. Então, funciona muito bem essa técnica, tá certo? Por quê? Porque você está se colocando no lugar da outra pessoa. Então, quanto mais eu me coloco no lugar do meu próximo, mais eu vou entender as necessidades que ele tem. Para resumir essa aula de forma significativa, eu diria o quê? Que você entender a pirâmide, depois vocês podem pesquisar. Então, são duas coisas. Vou deixar esse exercício para vocês. Primeiro, vocês vão pesquisar sobre a pirâmide de Maslow. Por quê? Porque eu abordei aqui de forma resumida. E vocês precisam se especializar nisso, entender esse conceito. A pirâmide de Maslow. Vai atrás de informações, a internet está cheia, não preciso nem falar aqui, só dá o Google lá. Tá? E segundo, por favor, comecem a ler esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos, anotem o nome aí. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O nome do autor, Dale Carnegie. É muito antigo esse livro, é um best-seller. Ele vendeu milhões de cópias, continua vendendo até hoje. E ali você começa a aprender como conquistar as pessoas. Tá certo? Então, são dois exercícios. Primeiro, como eu falei, vocês vão buscar a informação sobre a pirâmide de Maslow e as necessidades lá que ele elencou. Necessidades humanas. Eu não estou nem falando de necessidade de pessoas que querem comprar, que querem vender, nem nada disso. Necessidades humanas. Entendam a necessidade. O ser humano tem necessidade de autoestima. O ser humano tem necessidade de autorrealização. Autorrealização. Quero ser médico, engenheiro, arquiteta, professor, professora. Necessidade de realização. Autoestima, tipo de maquiagem, tipo de cabelo, autoestima está relacionada também ao tipo de carro que eu vou comprar, ou o tipo de carro que eu quero ter. O ser humano tem necessidade, todos têm necessidade de autoestima, fama, etc. Então, aí tem outras necessidades também, necessidades básicas primárias. Aqui tem escola, aqui tem creche, aqui tem farmácia. Aonde eu vou morar? Então, há uma necessidade. Tem mercado próximo de onde eu vou morar agora? Tem mercado. Tem padaria? Tem padaria. Beleza. A escola é perto? A creche é perto? Então, são necessidades que vão criando as coisas. As expectativas vão crescendo de acordo com a necessidade. Então, quanto mais você consegue atender esse conjunto de necessidade, melhor é para as pessoas. Elas vão enxergar essa necessidade e você que é o responsável por conduzi-las a aquilo que elas precisam. Existe a necessidade, existe o cliente e você está aqui, tá certo? Necessidade, o cliente e você. Então, você faz essa ligação, essa ponte, tá certo? Entre a necessidade do cliente, entre o produto que você tem e você, tá? Então, para resumir, é isso. Duas coisas, pessoal. Vamos pesquisar mais sobre essas questões relacionadas à pirâmide de Maslow. Está abordado na apostila. Está abordado. Vocês podem consultar a apostila e podem consultar a internet também, para vocês consultar o YouTube, o que vocês quiserem. O importante é vocês terem aí uma noção exata do que é a pirâmide da necessidade. E também a questão do livro que eu falei. É importante para que vocês possam desenvolver um senso até crítico em relação a você mesmo. Às vezes nós somos pessoas que não têm essa noção. Basta você, um outro filme interessante, basta você assistir aquele filme do Hit, O Conselheiro Amoroso, e você vai ver aquela cena do bar em que a moça está lá sentada e o rapaz está lá falando coisas que não é interessante para ela. Ela não quer ouvir aquele camarada. Mas ele insiste em ficar conversando com ela. Ele não desperta o interesse, ele não... Sei lá, mas ele fica lá falando, tá certo? E é interessante vocês prestarem atenção. Como que ele fala... vocês vão ver lá na cena do filme, não vou dar spoiler. Você já deve ter assistido esse filme, mas tem algumas coisas que são interessantes de você observar. Como que você fala na hora errada as coisas, sabe? A gente tem que pegar o time das coisas, entender a linguagem corporal. A mulher está assim o tempo todo, com o braço cruzado, e o cara está lá falando, sei lá, mas você vai, agora você quer isso, agora você... Então, assim,
a gente tem que saber, tá bom? Ter uma noção exata do que a gente está fazendo e para quem que a gente está se vendendo, tá certo? Ou vendendo nossos produtos, etc. Então, você tem que ter uma noção exata. O que eu estou vendendo? Eu tenho empatia? Eu me coloco? E se fosse meu pai e minha mãe, tá certo? Que estivesse comprando meu produto. Então, temos que ter essa necessidade em nós. Temos que saber o que as pessoas precisam. Temos que entender as necessidades delas. Não é brincadeira, não é fácil você desenvolver essas técnicas. Mas com perseverança, com cuidado e com atenção, nós podemos desenvolver essas técnicas. Tá certo? Então, eu vou terminar por aqui. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Depois da pirâmide de Maslow, eu já vou consultar a apostila para a gente saber, para abordar já o próximo assunto. Tá bom, gente? Então, meu forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.